7 maneiras de nós evitarmos, ou pelo menos diminuirmos, o nosso tempo no purgatório. 7 práticas para o dia a dia é o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos os que estão chegando agora. Nos comentários eu recebi várias perguntas e dúvidas a respeito das indulgências do purgatório e hoje nós vamos conversar sobre 7 práticas, 7 maneiras de nós evitarmos o purgatório ou ao menos diminuirmos esse tempo lá. Mas para isso precisamos relembrar o que é que nos leva para o purgatório. O que nos leva para o purgatório? O pecado mortal, a pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela morre na inimizade com Deus e ela vai, portanto, para o inferno. Agora, a pessoa que morre em estado de graça, ela morre na amizade com Deus, então ela vai para o céu. Agora, por que muitos, segundo alguns teólogos, a maioria tem que passar pelo purgatório? Como a palavra diz, purgar, para purificar, né, dos defeitos. Que defeitos são esses? Em primeiríssimo lugar, são, evidentemente, os pecados veniais. Mas também aquela borra deixada pelos pecados cometidos no passado e não purgados nesta terra, né, convenientemente. Que nós vamos ver daqui a pouco, então, as 7 maneiras de purgá-los convenientemente nesta terra. Agora, o que é isso? São as penas temporais devidas ao pecado. Quando a pessoa comete um pecado, digamos que seja um pecado mortal por infelicidade, a pessoa comete um pecado mortal, o que ela fez? Ela rompeu, ela desobedeceu, ela foi contra algo da justiça divina, que a justiça divina colocou na criação, a ordem posta por Deus na criação. A pessoa, ela feriu de alguma forma aquela ordem que devia ser de um jeito e a pessoa foi lá e foi contra aquilo. Ela desobedeceu. Então, o que acontece? Aquilo precisa ser restabelecido, aquela justiça, aquela ordem precisa ser de alguma forma restabelecida, porque Deus, que é infinitamente misericordioso, ele também é infinitamente justo, infinitamente santo, o que significa que não há nada nele que seja ruim. E, portanto, o pecado que vai contra a majestade santíssima de Deus, ele precisa ser, de alguma forma, aquilo que ele fez precisa ser de alguma forma consertado. Então, a pessoa que morre na inimizade com Deus, com o pecado mortal, ela vai para o inferno. E ali, no inferno, ela vai purgar eternamente, né, e vai passar na inimizade com Deus porque ela escolheu fazer aquilo. Agora, quem morreu em estado de amizade com Deus, portanto, sem o pecado mortal, ainda assim pode ser que a pessoa tenha penas temporais devido ao pecado. O que é isso? É aquela justiça que ainda não foi totalmente restabelecida. Ela foi perdoada do pecado que ela cometeu, perdoada, só que algo precisa ser restabelecido. Então, o exemplo que eu já usei algumas outras vezes, eu dou rapidamente aqui, é da criança que vai e quebra a vidraça do vizinho. O que aconteceu ali? Ele, primeiro, ofendeu o vizinho, né, que tem o direito de ser respeitado na integridade de sua propriedade. Então, ele desrespeitou, ele ofendeu o vizinho. Só que tem uma segunda coisa que é a vidraça se quebrou. Então eu tenho duas coisas. Eu tenho, primeiro, a amizade com o vizinho que foi rompida e, segundo, a vidraça que foi quebrada. Então, então a criança vai lá, a mãe diz para ele, vai lá no vizinho, toca a campainha e pede desculpa pelo que você fez. Então, ele chega lá, o menino, e diz, senhor, me desculpe, eu quebrei a sua vidraça. E o vizinho, bondoso, diz o seguinte, não, eu te perdoo. Só que alguém precisa recompor a vidraça, senão vai chover dentro da casa. Enfim, a ordem da casa precisa ser reconstituída. Quem que vai pagar a vidraça? Pode ser que o vizinho diga o seguinte, não, olha, eu gosto tanto da sua mãe, do seu pai, eles já fizeram tanto por mim, diga a eles que não se preocupem, que eu vou pagar o conserto da vidraça. Daqui a pouco eu vou dizer o que isso significa em matéria espiritual. Depois, outra coisa é o seguinte, os pais dizem, não, você vai vender sorvete na rua até conseguir o dinheiro para comprar uma nova vidraça para o vizinho. Ou os pais dizem o seguinte, não, você vai estudar melhor
na escola, tira melhores notas e nós vamos nos preocupar em recompor a vidraça do vizinho. O fato concreto é que o menino foi perdoado. Ele já está em estado de amizade, novamente, com o vizinho. Só que alguém vai reconstituir a vidraça, ainda que seja o próprio vizinho. O que é quando o próprio, no caso dos pecados, o que é quando o próprio vizinho reconstitui a vidraça? Isso acontece com as indulgências. O que são as indulgências? Indulgências são formas de nós participarmos, de tomarmos parte do tesouro espiritual da Santa Igreja para pagarmos as nossas dívidas temporais devidas ao pecado. Então, quando a pessoa ela está em estado de graça, mas ela tem essas dívidas temporais devidas ao pecado, ou seja, a vidraça que precisa ser recomposta, ela pode fazer, por misericórdia de Deus, utilizar esses instrumentos que nos ligam ao tesouro espiritual da igreja, ao mérito dos mártires, dos santos, que estão à nossa disposição se nós estamos em estado de graça e se nós fazemos aquilo que a igreja manda. Eu fiz um vídeo sobre como obter as indulgências, eu vou deixar aqui no final um link, no final deste vídeo, um link para esse vídeo só sobre as indulgências. Mas então as indulgências é quando nós não podemos pagar por nós mesmos, nós nos utilizamos do tesouro espiritual da igreja para pagar. É o caso de que o próprio vizinho paga a vidraça em atenção àquilo que os pais do menino fizeram. Né? Então, em atenção àquilo que os mártires, aquilo que os santos sofreram, em atenção a esses méritos, nós utilizamos esses méritos para pagar as penas temporais devidas ao pecado. Certo? Agora, para fazer isso, é evidente que a pessoa precisa estar em estado de graça e cumprir os requisitos para obter a indulgência parcial ou a indulgência plenária. Então, sobre as indulgências mais especificamente, tem um vídeo no final, só sobre isso, mas eu já digo isso. A primeira forma de nós evitarmos o purgatório é conseguirmos o maior número de indulgências possível. A segunda prática são as boas obras. Por quê? Porque as boas obras, elas têm um valor meritório, ou seja, quando nós estamos em estado de graça. E aqui um parêntese. Por que você sempre enfatiza isso, tem que estar em estado de graça? Porque se a pessoa não está em estado de graça, nenhuma obra que ela faz tem um valor sobrenatural. Não tem mérito para o céu, não tem valor expiatório. Tem sim um valor de pedir a graça. Então, um pecador que pede a Deus a graça da conversão, aquela oração, claro que tem um valor. Mas as boas obras, elas têm um valor para o céu só daqueles que estão em estado de graça. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, se eu estou em estado de graça, e as minhas obras não são meramente humanas, mas são obras ligadas à Santíssima Trindade, que habita a alma de quem está em estado de graça. E é por isso que elas têm um valor sobrenatural. Então, a pessoa que está em estado de graça e faz boas obras, digamos uma esmola, digamos visitar um doente, digamos visitar os presos, enfim, as obras materiais ou espirituais de misericórdia, dar um bom conselho, essas obras elas têm um valor meritório, ou seja, me darão mais glória no céu ainda, mais merecimento, por isso a palavra mérito. Então, elas têm um valor meritório, mas elas também têm um valor expiatório. As boas obras expiam parte da pena temporal devida ao pecado. A vidraça, nesse caso, é o menino que vai vender o sorvete para restabelecer a vidraça do vizinho, para com o dinheiro que ele obtém, então, comprar um novo vidro para a janela do vizinho. Então, nesse caso, são as nossas boas obras. As boas obras, elas têm também um valor expiatório, para expiar aquele mal que nós fizemos. Que, embora nós já tenhamos sido perdoados pela confissão, ainda sobra, né, aquela pena temporal. Bom, então no caso, as boas obras são a segunda prática. A segunda maneira de nós evitarmos o purgatório são as boas obras. A terceira maneira é a penitência. São mortificações, sacrifícios que eu faço, que também têm um valor meritório e expiatório. Agora, existe uma forma de fazer penitência que eu vou falar logo mais no final desse vídeo, que é uma das coisas que no dia a dia mais vão nos evitar o purgatório, e eu vou falar isso então no final
para fechar este vídeo, mas eu vou para o quarto. O quarto é o desapego dos bens desta terra. O desapego. Outro dia eu ouvi numa palestra a história de uma mãe de família que estava para morrer, e ela, quando ela estava para morrer, ela começou a se desapegar de todas as coisas da terra, inclusive em parte, né, do apego aos filhos. Então ela começou a se distanciar psicologicamente de todas as coisas, a deixar o apego das coisas da terra para se preparar para a morte. E uma santa recebeu a revelação de que aquela mãe tinha passado muito pouco tempo no purgatório. E ela perguntou a Nosso Senhor, mas por que ela passou tão pouco tempo no purgatório? Ele disse, pelo desapego que ela teve. O apego aos bens desta terra são coisas que não ajudam, que podem até aumentar o nosso tempo no purgatório. Em contrapartida, o desapego dos bens da terra, essa prática que faz parte do sacrifício, mas eu estou colocando como uma coisa à parte, porque ela tem características à parte. Quando a gente se desapega dos bens da terra, isso vai nos diminuir o tempo no purgatório. Bom, a quinta coisa é o cumprimento exímio dos deveres do Estado. Um pai de família que passa mais tempo rezando do que deveria, ou seja, ele deixa de cumprir deveres do Estado, ainda que seja para rezar, ele comete uma falta. A pessoa que cumpre eximiamente os deveres de seu Estado, ele então diminui também o tempo no purgatório. Ele expia com isso, porque é um sacrifício. A pessoa ficar ali sempre cumprir eximiamente os deveres do seu Estado e, portanto, também tem um valor expiatório. A pessoa colocar em ordem a sua própria vida. Em parte, ou talvez a maior razão para isso, é que a pessoa que cumpre os deveres do seu Estado, então o pai de família, o sacerdote, o militar, cada um no seu estado de vida, a pessoa que cumpre os deveres do seu estado, ele está cumprindo a vontade de Deus para ele naquele momento. E a grande coisa para o católico é buscar a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não faz a própria vontade para fazer a vontade de Deus, isso tem um valor expiatório muito grande. As indulgências eu já disse, então os sacramentos, evidentemente, eles têm o poder não só de diminuir a pena temporal devida ao pecado, mas eles têm, como o caso que é o caso do sacramento da penitência, eles têm até o poder de perdoar os pecados graves, no caso da confissão. Então os sacramentos, evidentemente, que são um meio. Quanto mais nós frequentamos os sacramentos, na medida de nossas possibilidades, mais nós diminuímos o tempo no purgatório. E agora eu chego até a última. Eu apenas vou nomear os 7. Primeiro, oração. Aliás, eu não falei da oração, né? A oração para vencer os defeitos que podem me levar ao purgatório. E segundo, as boas obras, a penitência, o desapego, o cumprimento dos deveres do Estado, as indulgências e os sacramentos. 7 formas. Agora, para terminar, uma forma toda especial de penitência e que muitas pessoas se esquecem. E que ela é uma penitência feita em alguns graus. O primeiro grau é a resignação. Mais importante do que eu procurar fazer um sacrifício que eu escolho é aceitar resignado, ou seja, aceitar sem me revoltar a vontade de Deus. Mas como é que eu sei que é vontade de Deus? As circunstâncias levam a que eu tenha que sofrer uma determinada coisa. Por exemplo, eu estou em um apuro financeiro. É um fato, eu estou em um apuro financeiro. Esse apuro financeiro me faz sofrer. Porque, é claro, as perspectivas de futuro, como é que vai ficar a minha família, aqueles que dependem de mim, o apuro financeiro é uma coisa que faz sofrer. No entanto, se eu estou passando aquilo naquele momento, algo da vontade de Deus que eu passe por aquilo naquele momento. Agora, o erro é dizer, um dos erros é dizer, não, como assim vontade de Deus? Deus não quer que eu seja pobre. Não, pode ser que ele queira que eu seja pobre, ao menos naquele instante, porque se eu estou passando por aquilo, algo da vontade de Deus está presente naquilo. Agora, isso não significa que eu devo me conformar em ficar naquele apuro financeiro. Ou seja, eu vou cruzar os braços, já é a vontade de Deus, então que seja. Não. Eu devo envidar todos os esforços
necessários para sair daquele apuro. Inclusive, eu devo pedir a Deus para me tirar daquele apuro. Né? Então, não é uma conformidade nesse sentido, uma conformidade preguiçosa. Não. Mas enquanto eu não saio daquilo, reconhecer naquilo a vontade de Deus, algum desígnio que eu não entendo, que eu vou entender no futuro. Eu tento sair daquilo, mas enquanto eu não saio, na medida em que eu não consiga sair naquele momento, eu me resignar, aceitar sem revolta. Resignar, portanto, não é essa conformidade preguiçosa, mas também não é a revolta. É o que está no meio entre as duas coisas, que é a virtude, que é a resignação. Aceitar, ver naquilo a vontade de Deus naquele momento, às vezes até a vontade de Deus que eu passe por aquilo para eu exercer a virtude e sair daquela situação. Né? Então, enquanto eu passo aquilo, reconhecer a vontade de Deus, ou seja, aceitar os sacrifícios que vêm, é muito mais precioso do que eu escolher um sacrifício, deixar de comer isso, deixar de fazer aquilo. Ambos são preciosos, mas a resignação com a vontade de Deus é ainda mais preciosa. Agora, existe um grau maior de resignação, e que é o amor à cruz. Não só eu não me revolto, portanto, não só eu me resigno, mas enquanto eu estou naquilo, eu amo aquele sacrifício. E é uma coisa que não vai sem uma graça especial de Deus, mas quem pede essa graça, Deus dá essa graça. Por meio da Santíssima Virgem, Deus dá essa graça de passar da resignação por um grau maior ainda, que é amar a cruz. Amar aquele sofrimento. Novamente, isso não significa que eu vou ficar naquilo, eu vou me deixar estar, cruzar os braços. Não é isso. Mas enquanto eu tenho que estar naquela situação, enquanto eu estou passando por aquela situação, e até o momento em que eu consiga sair, naquilo amar a vontade de Deus. Eu repito, não é só não se revoltar, mas é amar aquele período enquanto eu estou nele. Amar a vontade de Deus que me dá aquela chibata daquele sofrimento, porque aquela chibata eu sei que nesta terra todo o sacrifício ele tem mérito, ele tem valor expiatório, se eu estiver na graça de Deus, e ele vai diminuir enormemente o tempo no purgatório. Isso, quem fala muito disso é São Luís Grignion de Montfort, no livrinho A Carta Circular aos Amigos da Cruz. Recomendo a todos. Carta Circular aos Amigos da Cruz. No purgatório, nós não temos mais mérito, é apenas expiação. Aqui nesta terra, todo o sofrimento que nós levamos significa um quinhão de glória enorme no céu. Então, eu repito, resignação, e passar da resignação por um grau ainda maior, eu preciso pedir essa graça de amar aquele sofrimento pelo qual eu esteja passando. Esse tipo de penitência é dos que no dia a dia mais nos diminuem o tempo no purgatório. Eu espero que tenha ajudado, que tenha respondido aos vários comentários. Se quiserem mais explicações, ponham, por favor, que na medida das nossas possibilidades a gente dá nas próximas conversas. Muito obrigado e rezo por nós.